Então, o sentimento do amor é que te permite, de fato, enxergar uma pessoa. Fui claro na questão? Então, qual é o órgão do sentido que faz você enxergar uma pessoa? Pronto. Veja, qual é a relação entre o amor e a glândula pineal? Porque é o seguinte, vocês já ouviram falar dos chakras? Então, por exemplo, chakra cardíaco, chakra gástrico, não é? Aonde está ligado o chakra cardíaco? Por que está ligado ao coração? O que tem ali no coração que faz o chakra cardíaco estar ali? Tem um plexo nervoso. É como se fosse um entroncamento de trilhos de trem, de nervos, que ficam atrás do coração. Então tem uma eletricidade imensa. Tá? Então atrás do coração tem uma eletricidade irradiante. E sobre essa eletricidade tem um chakra. E o estômago, mesma coisa. E assim, cada região onde tem um chakra é porque você tem um monte de neurônio. Neurônio é cheio de eletricidade, não faz eletroencefalograma, eletrocardiograma, é que mede a atividade elétrica. E a eletricidade do coração, ela se expande para fora. Ela se expande para fora. Do estômago também. Por isso que você põe um aparelho ali e ele detecta. Fui claro nisso? Então, o chakra cardíaco, ele capta a energia elétrica do coração. Entendeu? Ele capta, porque o coração irradia eletricidade, o chakra cardíaco captura aquela eletricidade. O chakra gástrico captura aquela eletricidade. Tá? Agora, existe um chakra que está ligado a um órgão sensorial. O que é um órgão sensorial? Por exemplo, olho é um órgão sensorial, não é? O olho, ele irradia eletromagnetismo ou ele capta? Ele capta. O coração irradia eletromagnetismo, não é? Mas o olho capta. E a pineal? Capta. Então, o chakra coronário que está ligado à pineal, como a pineal capta, ela capta a energia do chakra coronário. Deu para entender? Agora, o chakra cardíaco recebe energia do coração. Então, como é que é isso? É assim, o coração manda energia para o chakra coronário, o coronário para o chakra cardíaco, o coração manda energia para o chakra cardíaco, o chakra cardíaco manda para o coronário e o coronário manda para o corpo. O estômago irradia eletricidade que vai para o chakra gástrico, lá no perispírito. E ali o chakra gástrico manda para o chakra coronário e a glândula pineal capta essa energia do coronário e volta para o corpo. Então o que acontece? Não é um círculo de energia? E se o coronário estiver fechado? O coração manda uma energia para o chakra cardíaco, o chakra cardíaco manda para o coronário fala, porta fechada. Como é que fica o chakra cardíaco? Começa a ficar carregado, vai afetar o coração. Como é que faz para abrir o chakra coronário? O amor. Então, o sentimento que não é um sentimento de amor, o sentimento faz o coração acelerar, vai para o chakra cardíaco. Não é sentimento de amor. Aquele sentimento que está no chakra cardíaco, que não é de amor, ele consegue entrar no coronário? Não. Ele vai sobrecarregar o coração. O estômago, alimentação sem amor. Como é que é a alimentação sem amor? É se alimentar e não se preocupar com a fome do outro, é não se preocupar com a natureza, é fazer da barriga um imenso cemitério de ossada de animal. É tudo isso. Então, o que acontece com o chakra do estômago? Começa a sobrecarregar. Como é que faz, então? Todo movimento de sentimento, de ações, com amor, abre o chakra coronário, aí recicla para o corpo. Entendeu? Então, o que tem a ver a pineal com o amor? Tem a ver que ela captura a energia do coronário, onde existe a circulação de energia do amor. Fui claro na questão? Certo? Então, como é que surgem as doenças? Quando a gente fecha o coronário e a pineal fica sem saber o que fazer. Só esperando você, olhando para você e falando, quando é que ele vai tomar jeito? Não é? Então, veja, o que é uma doença, não é? Uma vez eu tive uma paciente que ela tinha um câncer no intestino que crescia muito rápido, era um câncer muito diferente do normal. Então você tinha que tirar o câncer, porque o câncer crescia rápido, obstruía o intestino, e aí o que acontecia? As fezes saíam pela boca. E ela, toda semana, tinha que fazer cirurgia, a barriga ficava aberta. Então, quando eu chegava no quarto, eu tinha que fazer o curativo da barriga aberta e muitas vezes tinha fezes saindo pela boca. E eu, de manhã cedo, eu ficava pensando, quando eu entrar no quarto dela, o que eu vou falar para ela?
E eu ficava ensaiando. Não, eu vou chegar, vou abrir a janela para arejar um pouco e vou falar. Ela chamava Yoko. Bom dia, Yoko. E ela, sorrindo com os dentes sujos de cocô, vai dizer, bom dia, doutor. Não, não vai. Não vai ser bom. Não vai dar certo. Aí eu não sabia o que fazer. Falei, sabe, quando a gente tem dúvida, a gente tem que rezar. Para isso que existe a dúvida, para a gente recorrer a Deus. E fiquei rezando e resolvi abrir as janelas e eu não ia falar nada. Mas também não ia olhar nos olhos dela, porque se eu olhasse nos olhos dela, eu não ia saber o que falar. Então eu, com a cabeça baixa, fui fazendo os curativos. E sabe quando a gente sente que a pessoa está olhando para a gente? E ela olhando, e eu, meus olhos, segura firme, não olha para ela. Se olhar para ela, você vai ter que falar alguma coisa. Afinal, você é o médico, alguma coisa você tem que falar, né? Ah, meu Deus, que coisa. Tá, o meu olho, pumba, caiu no olho dela. E ela, sorrindo com os dentes sujos de cocô, disse, bom dia, doutor, como o senhor está? Quem é doente, gente? Eu que sou doente. Sabe? Doença, a gente precisa de beber. A doença é a condição da pessoa. Às vezes alguém tem uma pedra na vesícula porque é uma pessoa amarga, ela é doente. Mas às vezes a pessoa tem uma pedra na vesícula por tudo que lutou contra as amarguras da vida e ela não é doente. Às vezes a pessoa tem uma pressão alta porque ela se entregou aos instintos. Ou ela tem uma pressão alta por tudo que lutou contra os instintos. Sabe, às vezes a mesma moléstia significa coisas muito diferentes. Para você saber se alguém está doente, você tem que ver como a pessoa lida com a vida. Como a pessoa lida com as diversidades. Uma vez eu recebi um professor, o Congresso Mundial. Fazia meia hora o professor que ia fazer a conferência inaugural não chegava. Era o professor Stanislau Krinsky, diretor da Santa Casa de São Paulo. Aí ele chegou assim espavorido, andando rápido, subiu no palco e já começou a falar. E todo mundo reclamando, meio assim, puxa, atrasado assim, o conferencista e tal e qual, mas tal. Aí ele começou a contar a história da vida dele. Ele falou, gente, primeiro eu quero dizer que eu sou teimoso e vou provar por quê. Veja bem, quando eu tinha meus 50 anos, eu tive um infarto agudo do miocárdio, fui para a UTI, fiz revascularizações e tudo e me salvei. Aos 60 anos eu fiquei diabético, tive um coma diabético, fui para a UTI e me salvei. Logo depois eu tive uma trombose e perdi uma perna. Então quer dizer que uma das pernas era mecânica. Passado mais 5 anos, eu tive outra trombose e perdi a outra perna. As duas pernas eram mecânicas. Ele chegou andando com pernas mecânicas. Puxa, não é? Passado mais 5 anos, eu tive um câncer de laringe. E tirei a laringe. Eu estou falando com o esôfago. Caramba, mas estou falando. E agora eu vim para o congresso, eu cheguei no aeroporto, não tinha ninguém para me pegar, mas eu vim. Ele é doente? Não. Não é? Então, quando eu digo a doença, sabe, não é as coisas pelas quais a gente passa. As coisas que a gente passa, às vezes a gente tem que passar, mas como a gente passa pelas coisas. Tá? Viktor Frankl, que viveu no campo de concentração, foi colega do Freud, ele ficou em Auschwitz. Ele escreve uma obra maravilhosa de psicanálise. Ele diz o seguinte, só que ele faz uma psicanálise com espiritualidade. Ele diz assim, o sofrimento é dor e doença quando ele não tem sentido. Mas ele deixa de ser dor e doença quando o sofrimento tem sentido. Não é? Então, sofrer como um atleta, que dói, que quebra os ossos, mas é pela vitória, não é doença. Agora, sofrer sem sentido, reclamando de tudo, é doença. Está claro essa questão? Então, todo o processo de transformação das energias no amor, abrindo o chakra coronário, esse processo de saúde não tem a ver necessariamente se a pessoa tem uma desordem orgânica ou não, mas como ela vai lidar com as adversidades da vida. Fui claro?